YouTube. Então, se alguém estiver esperando o link do YouTube, vocês avisem, tá? Lá, por favor, que infelizmente deu um erro, a gente só vai postar posteriormente, não vai ser ao vivo hoje, não. Então, bom dia de novo, né? Já que está na gravação, a gente vai falar hoje sobre literatura, tá bom? Na semana passada, nós falamos sobre a gramática, né? As classes de palavras, as classes gramaticais dentro da produção de texto, dentro dos gêneros textuais. Então, a gente viu, por exemplo, no texto de divulgação científica, que os verbos, a forma como eles se apresentam, é que vai trazer essa importância, né? essa comunicação, o objetivo comunicacional. Por exemplo, quando eu digo, você não pode perder essa oportunidade, vem para cá, né? Vem para a caixa você também. O verbo ele está sendo utilizado de forma imperativa, vem. Você tem que aproveitar, você não pode perder. Então, as classes gramaticais elas são utilizadas com o objetivo de passar essa comunicação, colocar como objetivo a intenção do locutor, da pessoa que fala. Então, se o objetivo da loja é fazer com que o cliente vá até a loja, no caso da caixa, o exemplo que eu dei, vá até o banco, então vem para a caixa você também, né? Cuida, vem logo. Então, as classes gramaticais, os verbos especificamente, eles vão ajudar muito nessa intenção comunicacional. E a gente viu que, tá lá no YouTube, viu? Os slides também estão no Classroom, e a gente viu que dentro do texto de divulgação científica, os verbos eles vêm no presente indicativo, porque a ideia é trazer aquele leitor que não tem conhecimento científico, trazer aquele leitor para esse universo, para que ele conheça esse universo e, ao mesmo tempo, sem fazer com que ele fique perdido nas palavras técnicas. Então, o que é que a pessoa faz? Pega o verbo e coloca dentro do universo daquela pessoa, traz uma linguagem mais simples, né? O texto que a gente viu foi sobre a música que fica na cabeça da gente o tempo todo. Já aconteceu com você que já percebeu que muitas vezes a gente fica com aquela música na cabeça, mas a gente que no momento que a gente menos espera, ela está lá. Então o verbo ele vem da forma mais simples para ser explicado. Então esse foi o conteúdo da nossa aula anterior, tá certo? E hoje, deixa eu deixar a sala pública aqui logo, já que entrou uma parte. Eu não gosto de deixar no começo, porque às vezes choca e prejudica o link do Meet. Agora a sala está aberta. Pronto. Então, hoje a gente vai sair um pouquinho, né? Eu pedi para que vocês anotassem depois os slides no caderno sobre o texto de divulgação científica. E hoje a gente não vai retomar esse, a gente vai falar um pouquinho sobre literatura, né? Como está aí no slide. E aí quem entrou depois ficou ouvindo, né? Como é que a professora colocou literatura e está falando de gramática? Não entendi. É só porque eu estava recapitulando um pouquinho da aula anterior, tá? Então, no slide que vocês estão vendo aí, está mostrando a questão do quinhentismo e do barroco, não é? Porque eu quero, na verdade, falar sobre o barroco com vocês, mas eu vou retomar um pouquinho daquilo que a gente já falou, que foi a literatura de informação bem no comecinho do ano, quando a gente estava estudando também variação linguística, e a gente viu um pouquinho sobre quinhentismo e a literatura de informação. Então, antes de tudo isso, por que a gente fica falando que, afinal de contas, literatura no Brasil começou com o quinhentismo, né? E antes, como é que acontecia? Então, a literatura, a produção literária, não é? As cantigas, a forma de pensamento, de exposição artística através da linguagem, né? A cultura literária, ela começou há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo. Só que no Brasil, nós tínhamos povos indígenas, povos que tinham sua própria cultura, naturalmente, assim como todos os outros, né? A literatura, essa produção literária, ela começa na Europa, não é? Ela não nos países europeus, ela não começa necessariamente escrita, né? Estamos falando assim, na parte escrita, na parte de produção organizacional, no sentido europeu mesmo, tá? Porque aqui também os indígenas eles tinham suas cantigas, suas formas de
suas formas culturais, as pinturas, a arte de um modo geral, tá? A gente não pode excluir isso, não. Mas dessa forma como nós conhecemos a literatura, essa literatura de cunho europeu, na verdade, de base europeia, ela vem chegar aqui depois do período em que os portugueses entram no Brasil, chegam ao Brasil, né? Eu não ouso usar a palavra descoberta, porque é um absurdo, e também não ouso, não quero também ser muito agressivos na palavra invasão, porque na verdade foi o que foi. Mas, quando os portugueses chegaram aqui, foi que essa literatura, ela começou a ser utilizada aqui no Brasil. No entanto, aquilo que eu falei com vocês lá na aula, lá há um tempo atrás, antes de tudo isso, né, que eu falei o seguinte, que nesse momento nós não temos literatura brasileira ainda, né? Lá no período quinhentista, a gente não tem literatura brasileira ainda. Nós temos literatura sobre o Brasil, literatura de informação, feitas por portugueses a respeito do Brasil, tá? E a gente vai saber também por que se chama literatura, já que era só um processo informativo. E aí a gente vai ter literatura de fato produzida por brasileiros, né, produzida no Brasil por brasileiros, no Barroco, que é o nosso foco. Então, antes de tudo isso, antes do quinhentismo, antes do Barroco, antes da literatura tal qual a gente conhece ser falada a respeito do Brasil, né, nós tínhamos na Europa, especialmente Portugal, porque foi o país que veio colonizar, né, o Brasil. Então, nós tínhamos o trovadorismo, que foi lá, olha o período, 1189, né? Período chamado de Idade Média, que era o período feudal. Né? Tem a professora de história aí, viu? Mandou a professora de história. Se eu errar, me corrija, minha filha. que literatura e história anda assim, ó, grudada. É por isso que a gente é amiga, tá vendo? Então, a Idade Média, o período feudal, era justamente esse período, chamado também de Idade das Trevas. Período esse em que a produção literária se resumia a gêneros como cantigas, né? A poesia, as novelas de cavalaria. O que eram as novelas de cavalaria? Era as novelas narradas, mas que falavam das epopeias, dos feitos, né? Dos cavaleiros, dos exércitos, enfim. Nobiliários e as geografias. As cantigas, especialmente, trazendo aqui bem para o nosso foco literário, era o que mais se tinha, e o destaque era a Ribeirinha, por Paio Soares de Taveiróis. Por quê? Eram cantigas que falavam sobre amor, sobre a amizade, né? Quando se tratava da poesia feminina, a cantiga de escárnio, de maldizer as críticas, né, indiretas às pessoas, ou a um fato da época, mas não era a crítica como a gente conhece hoje, né? E ela foi uma rica fonte de documentação, porque nela estavam situações daquele período, né? Falando sobre situações daquele período. Era muito utilizada também para os momentos na corte, né? As cantigas de amor, para que os soldados e os cavalheiros, né? Fizessem a corte e recitassem para as moçoilas, né, como chamavam as mocinhas, para encantar as famílias das mocinhas e ver lá o casamento arranjado. Então, isso lá, né, no Brasil, nesse período, ó, não tinha essa produção literária. Quando a gente coloca que não existiu, isso é no sentido europeu, tá, gente? Porque a arte, ela existe em todos os povos. Cada povo tem sua forma de fazer arte. E aqui no Brasil não era diferente. Tá? Os indígenas também tinham suas formas de canto, de produção artístico-literário, não no sentido da escrita, não que eu tenha conhecimento, mas nos sentidos mais diversos possíveis. Então, produções, né, manufatureiras, pinturas e tudo mais. Então, o trovadorismo, ele vai anteceder, né, esse período de chegada dos portugueses aqui ao Brasil, anteceder mesmo, são 400 anos antes. Depois desse período, né, trovador, que passa esse tempo todo aí, de 1100 até 1400 aproximadamente, vem uma mudança, que é quando já se saiu, na verdade, do período das trevas, né, está se mudando a forma de desenvolvimento socioeconômico na Europa. Então, começa agora outros gêneros a surgir, outras formas de trazer
a literatura. Então, em Portugal, os gêneros, a historiografia, não é? O teatro popular e a prosa doutrinária. Por que a prosa doutrinária chega aí? Porque agora começa uma mudança de ares. Né? Tem tanto a prosa doutrinária no sentido religioso, mas também a prosa doutrinária no sentido científico, porque a ciência começa a tomar um pouco mais de espaço agora também. E a historiografia no sentido de situar, de falar do local, né, daquele período, daquele local, não só a parte histórica, mas também os acontecimentos daquele momento. E o teatro popular, lembrando que esse período de teatro popular, as mulheres elas não atuavam, tá? Eram os homens, e aí para assumir os papéis femininos, eles usavam uma máscara, uma máscara assim feita com a hastezinha para indicar, né, o personagem, a personagem, enfim. Desse período, nós temos Fernão Lopes, com o guarda-mor da Torre do Tombo, e Gil Vicente, que foi o precursor ali do teatro. Eu estou falando bem rápido, porque, na verdade, essa parte aqui, a gente não vai se aprofundar nela agora, é só para vocês entenderem o processo até chegar aqui ao Brasil. Aí nós temos aqui nesse período humanista, ó, humanismo, período humanista, lembra de quem? Humano, né? No período feudal, a Idade das Trevas, o que sobressaía era o teocentrismo, então Deus no centro de tudo, né? Tudo girava em torno dos padrões religiosos, enquanto que no humanismo é justamente esse período vou colocar libertação, mas não é bem essa palavra, mas nesse período de mudança mesmo, em que o homem começa a tomar espaço, começa a tomar as rédeas da sua própria vida e começa a observar que nem tudo necessariamente precisa ser regrado pela igreja. Então começa agora o homem a tomar espaço começar a ser o centro da organização mesmo, do processo de crescimento histórico, econômico, cultural, social, enfim. E aí o teatro era o principal, né, apresentação naquele momento, de forma literária, em poesia, deixa eu diminuir essa luz aqui, em poesia ele vai versar sobre assuntos profanos ou religiosos, carpintaria teatral, que é as construções, né, para o cenário do teatro, não tem muitas regras, não tem essa questão do tempo e do espaço, e sempre criticando essa sociedade, porque estava no período de transição. Então, se o ser humano agora começa a tomar as rédeas, é claro que os que vêm vão começar a criticar a sociedade, né, anterior, que ainda está em transição. Então, começa a criticar essa questão da igreja dominar todas as áreas da vida do ser humano, e eram todas as áreas mesmo. E em seguida, e aí agora sim, ó, começa o classicismo, 1527, é justamente o período aproximado em que os portugueses estão chegando ao Brasil. Então, enquanto que em Portugal já tem uma literatura classicista, mas agora mais rebuscada e mais ligada ao período greco-romano, não é? Que é o período mais chamado período clássico. Então, a poesia mais lírica, mais épica, a poesia épica é aquela que fala de feitos, de grandes heróis, tá? Teatro, crônicas e introdução da medida nova. Um novo formato, né? De trazer, de organizar a literatura, a produção literária, especialmente a poesia, o poema. O destaque, Sá de Miranda e Camões, né? Camões com as belas poesias dele, poesias enormes, inclusive. Características, valorização do homem, então, o antropocentrismo, lembra que antes tinha o teocentrismo, e aí foi mudando com o tempo, e o classicismo aprofunda-se o antropocentrismo, então o homem no centro, né? O paganismo, né? O maravilhoso pagão, que é o paganismo, é aquela pessoa que não está ligada constantemente, ou não está gerida, vamos colocar assim, por uma questão religiosa, e prefere as questões carnais do dia a dia. Carnais, quando a gente fala, é no sentido de questões que não estão ligadas à religião, tá? Superioridade do homem sobre a natureza, objetividade, racionalismo. Então, esse é a idade das luzes que já tinha surgido, né? Já estava lá
Já tinha saído do período das trevas, idade das luzes, agora começa a se aprofundar, né? O homem toma espaço, a ciência começa a tomar espaço e começa a se estabelecer nessa questão também cultural, social. E aí nós temos o saber concreto em detrimento do abstrato, então a ciência, ao invés da religião, retomada dos valores greco-romanos, rigor métrico e estrófico. O que é isso? Lembra que a gente falou sobre o gênero textual poema? E a gente viu que o poema ele pode ter organizações diferentes, né? Ele vai ter métrica, rima. Então, dentro da métrica, que é aquela organização das sílabas poéticas, né, que é aquela organização dos, dos versos, todos bonitinho, rima combinando com determinada rima, não tem espaço para deixar algum verso sem a rima, tem que ter a rima organizada, de preferência rica, e as estrofes também, elas têm que ter uma quantidade específica de versos organizadas, cada qual com quantidades semelhantes. Então, num soneto, nós temos duas estrofes com 4 versos e duas estrofes com 3 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, não é? Nos versos alexandrinos, nós temos 12 sílabas poéticas, então tudo muito bem organizado, tudo bem equilibrado e bem harmonizado. Não tinha espaço para o poema, como hoje a gente conhece, né? Moderno, que às vezes a rima tá na metade do verso, e a outra rima está no último verso, e naquela época não havia esse espaço. O ideal, o legal, o importante, o correto era você fazer tudo organizado, seguindo as regras da métrica. Mais uma vez, repetindo aqui, estou sendo rápida porque o nosso objetivo é o, o barroco, tá certo? Mas se tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam no chat ou liguem o microfone e falem, tá bom? E aí sim, né? Nós começamos em Portugal, está ocorrendo o classicismo, e aqui nós temos a chegada dos portugueses em 1500 e começam agora com sua forma rebuscada, com sua forma organizada de escrever, né? Os escrivães estavam baseados, né? Tinham o costume de escrever de forma rebuscada e poética. Então, pegando todos esses elementos, né? Essa forma de escrever diferenciada, organizada, rebuscada, com rimas, com é, excesso de adjetivos, não é? Com forma de falar épica, né, trazendo a questão do heroísmo, tudo muito bonitinho, não é? É só você imaginar o seguinte: alguém vai dizer, sei lá, o céu é azul. Pronto, uma frase simples, né? E aí tem aquela pessoa que vai dizer, ó, o céu tem esse tom azulado que nos deixa tão encantados e nos faz rever e observar, que nos faz sentir alegria num dia tão maravilhoso. O céu aqui da minha janela, eu o vejo muito, como é que eu posso dizer? Eu não sei fazer poesia não, minha gente, isso é uma porcaria, viu? Mas eu vou tentar. Então, ao invés de eu dizer, o tempo hoje tá bonito, tá claro, não vai chover não. Aí eu digo assim, o tempo está lindo, sorrindo para a gente, nos dando a oportunidade de viver mais um dia. Ó, que coisa linda. Pronto, era mais ou menos assim que os portugueses faziam. Uma informação eles transformavam em algo muito belo, assim, muito bem organizado, muito com as palavras bem arquitetadas. Eu sou péssima na hora de produzir texto, sou ótima, mas na hora de produzir texto literário, aí eu não sou muito legal, não. Eu sou fraquinha. Eu não tenho essa organização bela e poética das palavras, não. Às vezes tem uns surtos, mas de um modo geral, não. Eu sou mais do texto dissertativo, do texto no sentido real, denotativo, tá? Mas, enfim. Então, aqui no Brasil tem o período quinhentista. Por que quinhentismo? Porque é o período em que acontece, 1500, né? 1500, 1520,
Então, nesse período, até 1600, 601, se não me engano, 611, é considerado o período quinhentista. Por quê? Porque é o período de 1500, mas também é chamado de literatura de informação. Paula, literatura de informação e quinhentismo são coisas diferentes? Não, tá? Você pode encontrar lá no período quinhentista ou no período da literatura de informação, são a mesma coisa, é o mesmo período, tá bom? Então, falando da mesma coisa, são duas palavras para falar do mesmo período. Duas palavras não, duas expressões para falar do mesmo período, quinhentismo e literatura de informação. Esse período, por que ele é chamado de literatura de informação? Né? Olha, o período dele vai de 1500, eita, o 1 está no lugar errado, depois eu ajeito, minha gente? O 1 ficou fora do parêntese, ó. O período de 1500 a 601, tá certo? Então, por isso que é chamado de período quinhentista, e a situação é uma situação informativa, né? Deixa eu ver aqui o chat. Eita, Rosinaldo! Bom dia, ô Fio! Que bom que você tá aí. Corrija-me, viu? Se eu estiver errada. Ó, o período de 1500 a 601, então por isso que é quinhentismo, naturalmente, né? Mas por que literatura de informação? Lembra, portugueses chegam aqui e precisam passar as informações para o seu rei, não é? Para o seu gestor. Por quê? Aqui é um local de colônia, que é uma colônia. Então, é um local em que os portugueses vêm para explorar, eles vêm conhecer. Então, eles precisam reportar, né? Precisam informar ao rei tudo o que encontraram aqui. Tudo o que encontraram, como é o local, como é o povo, do que pode ser aproveitado, o que não pode, tá? E aí o contexto histórico, né? Quando é que isso acontece? O que é que está acontecendo em Portugal? O que é que está acontecendo na Europa? Nesse momento ocorre o período de o conflito, né, por territórios entre Portugal e Espanha. E você já deve ter visto isso em história, né? Então Portugal e Espanha chega lá, conversa, diz assim: vê só, nós somos europeus, né? Somos donos de tudo isso aqui, mas temos pouco espaço. Aí a Espanha diz, mas assim, quem chegar primeiro chegou, meu filho, porque eu já estou correndo aqui, esse território é meu. E Portugal diz, não, mas aqui é meu, porque está perto do meu lado e tudo mais. E aí o que acontece? Começa a confusão, né? A confusão por território, porque eles estão, naquele momento, à frente das conquistas. Lembra que em toda a história, na verdade, da humanidade, os territórios e os locais as cidades, os países, enfim, eles foram, em determinado período, na maior parte do tempo, eu acho, até, né, se organizar da forma como é hoje, através de conquista por território. Então, através das guerras, das buscas por territórios mesmo. E nesse período, tem a questão da corrida marítima. Por quê? Agora já tem os navios, né, os barcos, navios não como a gente conhece hoje, tá? Mas os barcos, eles dão uma certa agilidade agora nessa busca por território. E começa, né, a corrida marítima. O que é a corrida marítima? São os dois países, né, Portugal e Espanha, indo em busca de território. Foi assim, por exemplo, que Colombo encontrou aqui as chamadas Américas, né, em 1400 e pouco, que eu não me lembro a data exata, tá? Encontrou aqui a América, tá? E depois cada um vai colocando lá, né, sua bandeirinha de encontrei meu território e começa essa confusão, né? Então, o que é que eles fazem para que melhore, vamos colocar assim, eles entram num acordo, que é o chamado Tratado de Tordesilhas. Gente, eu não sou professora de história, não, então não explico igual professor de história, não, tá? Então, eu vou trazer o que é importante para a gente. Então, se aprofundem, vão e perguntam ao professor de história, que é importante, tá? Por isso, percebe que as disciplinas, as matérias, elas se entrelaçam. Isso se chama interdisciplinaridade, porque, na verdade, está tudo ligado, está tudo conectado, tá certo? Então, o que acontece? Eles entram num acordo, né? O chamado Tratado de Tordesilhas. Por que de Tordesilhas? Foi o local onde eles assinaram o acordo. Aí o que é que eles fazem? Vejam vocês. Pegam lá o mapa mundi daquela época, claro, né, que não era como hoje, nem chega perto de como era hoje, e faz o seguinte, ó,
Vamos traçar uma linha aqui, eles observam lá a linha do Equador, e vê, daqui para frente é meu, daqui para trás é teu, beleza? Dividimos o mundo, coisa mais linda, é? Duas pessoas, claro, dois países dividindo o mundo entre eles, folgados, né? Nem um pouquinho. Então, dividiram o mundo entre eles, né? Separaram, isso aqui é meu, isso aqui é teu, então bora lá, tu vai para esse lado, eu vou para esse e a gente se resolve. Só que com o passar do tempo, um começa a, como é que diz? A trollar o outro, né? Como diz a história. Um começa a sacanear o outro e acaba, mais para frente, vocês vão ver em história as confusões, e Espanha invade Portugal, e Portugal acaba ficando para trás, e depois vem para o Brasil, enfim, os portugueses vêm para cá, o rei, né? Então, nesse período aí, em que eles estão, né, nessa busca por territórios, dividiram o mundo entre eles, e pá, Portugal faz o quê? Vai atrás, ele vai para as Índias, segundo eles, né, estão a caminho das Índias. Por quê? As Índias aonde? Na Índia, viu, gente? Índia não é Brasil, não. Por isso que ficou chamado como índio aqui, mas não é índio, não. Aqui é indígena, tá certo? Lá as Índias eram quem mora na Índia mesmo, então nas Índias, né? Eles iam lá atrás de temperos, sal, né? Das especiarias que, ó, era muito dinheiro, valia muito, né? Hoje a gente compra o sal por R$ 1, né, minha gente? Enfim, mas naquela época valia muito, viu? Tempero, cominho, as especiarias diversas valiam muito. Então eles foram atrás. E no caminho, como eles dizem, né? Ops, tombei numa terra Brasília, terra de Santa Cruz, Vera Cruz e vários nomes. Chegaram ao Brasil. Então é nesse período que eles chegam aqui ao Brasil. E isso considerando o que eles dizem, né? Mas tudo bem, porque dizem as más línguas, né? Dizem algumas pessoas, as más línguas, entre aspas, tá? Que, na verdade, eles já conheciam esse território, né? E vieram para cá, eles já tinham, já conheciam, já sabiam que existia o território, e vieram para conhecer de verdade, para explorar. Não tinham entrado, mas que já conheciam, já sabiam que esse momento, que esse local existia, e vieram de propósito. Mas isso aí, ó, é a conversa dos historiadores, confusão entre eles, não vem ao caso para a gente agora, mas eu acredito, não vou mentir. Então, o que acontece? Chegam aqui ao Brasil. Chegando ao Brasil, precisam reportar informações. Aí vem Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão-mor, a pessoa, né, que era encarregada de dizer como era a terra. E aí, aquele slide que eu coloquei aqui no começo, ó, tá vendo? É uma reprodução, na verdade, né, uma foto da carta de Pero Vaz de Caminha. Eu estou entendendo tudinho, vocês estão? Porque assim, né, a gente consegue enxergar muito bem. Claro que está no português arcaico, e claro que a forma que está escrita aqui está muito apagadinha, a gente não consegue ver. Mas é nessa carta aqui, ó, tá vendo que ele não tem formato de poema, que não tem formato de peça teatral, não, é uma carta. O gênero é carta. No entanto, ó, tem até um selo aqui em cima, tá vendo? No entanto, esta carta, a forma como ela está escrita, né, os trechos dela, elas são de formas poéticas, né? Os adjetivos são muito bem escolhidos. Então, ele diz assim que é uma terra em que se plantando tudo dá, né? Ao verde, as pessoas, ele descreve como eram os indígenas que andavam sem roupa e que não tinham vergonha e não se preocupavam em estar mostrando suas vergonhas, e eles vão, assim, organizar, né? Eita, gente, desculpa esse barulho, é porque meu vizinho está fazendo reforma. Ai, Jesus Cristo, vamos lá. Ó, então o que acontece? Ai, meu Deus. Então o que acontece? Eles vêm. Jesus, vai ser difícil, mas a gente consegue. Eles começam a escrever essas cartas falando sobre como eram, né, os indígenas, e escreve de forma poética. Por isso que é chamada literatura de informação, porque era apenas para informar ao rei e dar as características de como é essa terra, como é esse povo, o que é que se pode fazer, né? Esse primeiro momento. Mais para frente, já 1530, 1520 e pouco, 1540, mais para frente, Manuel de Nóbrega, desculpa, também vai falar sobre essa questão da terra,
E a literatura de informação continua, porque nós temos Pero Vaz de Caminha com a primeira carta, né, falando sobre como é essa terra, o que foi que eles encontraram, como é esse povo, e tudo e tudo. Depois, Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, né, Pero de Magalhães Gândavo, Gabriel Soares e Hans Steyr, eles vêm para cá também falar um pouquinho mais. José de Anchieta, assim como os outros padres do grupo jesuíta, eles vêm para cá para catequizar os indígenas. Quando eles vêm para cá catequizar, eles também vão dar relatórios sobre como foi essa catequese. Se eles conseguiram aprender a língua portuguesa, né? Se eles aprenderam a religião cristã, não é? Se eles começaram a vestir roupas. Então, o trabalho dos padres jesuítas era moldar mesmo aquele povo à cultura europeia. Essa é a grande verdade, não é? E hoje eu estou boazinha, acho que é porque é o primeiro horário da manhã, mas senão eu estaria aqui já falando com vocês sobre a minha revolta a respeito disso. Mas tudo bem, vamos lá. Então, os jesuítas, eles vêm justamente tentar mudar essa cultura. E aí eles vão levando relatórios e tudo mais. Tem até deixa eu ver, acho que é o poema A Virgem. Eu não me lembro exatamente, mas tem um dos poemas, um dos trechos das produções de José de Anchieta, que mostra reproduz, na verdade, os indígenas fazendo uma procissão, que eles aprenderam, que eles realmente estão aprendendo, fazendo uma procissão direcionado à Virgem Maria, não é? Então, eles passam essas informações, eles passam as informações o tempo todo para o rei. Pero de Magalhães Gândavo também, a história da província de Santa Cruz, né, que primeiro foi chamada Terra de Vera Cruz, por causa do local onde eles colocaram lá a cruz indicando chegada, né, que foi lá na Bahia, viu, gente? Nos mares da Bahia. Então, depois vai Terra de Santa Cruz. Aí depois, e eles começam a chamar vulgarmente de Brasil, por causa do pau-brasil, tá? Por causa da planta, né? Pau-brasil, da árvore. Depois eles começam a chamar de província do Brasil e futuramente Brasil mesmo, tá bom? E ele fala das duas, Hans Steyr fala das duas viagens e Gabriel Soares fala do Tratado Descritivo do Brasil, que é o momento em que eles descrevem como é a terra e vão, como é que eu posso dizer? Estipular mesmo que é uma colônia de Portugal. Então, eles vão oficializar, a palavra é essa, oficializar o Brasil, tá bom? Gente, apesar do barulho e da minha agitação, da minha agonia, que a professora é doida, vocês estão entendendo? Estão acompanhando direitinho? Eita, tem um monte de dúvida aqui, pera. De dúvida ou palhaçada, peraí. Dá para entender, professora. Obrigada, meu amor. Ótima aula. Professora, a senhora vai passar a atividade de hoje, é só a explicação. Gente, como a gente dá para escutar. Ok, então, tudo certo. Sobre a atividade, hoje eu vou fazer só a explicação, tá bom? Na verdade, no final da aula, aí eu vou pedir uma atividade para vocês, uma atividade de pesquisa. E vou lançar lá também no Classroom, porque quem não estiver na aula vai ficar sabendo também da atividade, tá bom? No finalzinho. Então, vamos lá. E aí, gente, isso passa, vou repetir, tá? Estou sendo bem rápida, porque isso aqui já era para a gente ter terminado, já... como é que se diz? Assunto antigo, tá? Que não é o nosso foco agora, é só para a gente fazer uma linha do tempo de como a gente chegou até o Barroco. E aí, gente, esse período do quinhentismo e que é a literatura de informação, é só isso. São as cartas que são enviadas de quem chegou ao Brasil para o rei de Portugal, para dizer como é que está o progresso. Pronto, quer ver um exemplo? Imagine você falou com sua mãe, disse assim, mãe, eu recebi a oportunidade de emprego e vou para outro estado, né, do Brasil. Vou para outro estado do Brasil, vou iniciar junto com fulano de tal uma nova empresa, um exemplo. E aí você vai. E aí sua mãe todo dia pergunta, e aí, meu filho, minha filha, como é que está o desenvolvimento? Ah, mãe, a gente encontrou um local assim para construir a empresa e tudo mais, conseguimos no cartório tal liberação e
conversamos sobre isso com fulano, e como é o local, meu filho, como é o estado aí? Ah, as pessoas são legais. Então, era mais ou menos isso que acontecia, tá? As pessoas que vinham para Portugal, eles passavam relatório para o rei da época, acho que era Dom João, não me lembro qual deles, acho que não era o sexto, não, o sexto veio depois. Então, o rei, Dom Manuel, Dom João não, Dom Manuel, Dom João veio depois. Então, o rei de Portugal recebia essas informações. E aí, primeiro, quando chegou, características do local e tudo mais. Depois, Manuel de Nóbrega, para falar sobre que o gentil, entre aspas, para quem é evangélico sabe que gentil é dada a expressão para quem é fora daquela religião. Então, os indígenas eram gentios, falando sobre, ele mandou de volta, a gente conseguiu, né? A gente conseguiu fazer com que eles se tornassem cristãos, eles foram convertidos, e ele manda essa informação. E tem o tratado contra a antropofagia, tá? Antropofagia é o que acontece em algumas tribos, não só indígenas, mas tribos de modo geral, algumas tribos africanas também, indígenas, e de outros povos, né? Porque não temos só indígenas e africanos, que é como é que diz? A capacidade, ou a prática, na verdade, de se alimentar de carne humana, tá? Mas não é uma alimentação simples, como a gente come carne de boi, carne de galinha, carne de peixe, não é essa alimentação simples, não. Aí tem sim também essa forma de se alimentar de carne humana, só por se alimentar mesmo, por ser uma carne a mais, que é o canibalismo, tá? Ser canibal é quando você se alimenta de carne humana, mas você se alimenta porque é uma carne a mais. Você vai se alimentar, viu um humano ali, cortou um pedacinho, comeu, tá uma delícia. Pronto, resolveu. A antropofagia também se alimenta de carne humana, mas é uma carne humana com um objetivo. Por exemplo, numa guerra, acho que eu já falei isso para vocês. Tá lá, há uma guerra entre tribos. E aí o chefe da tribo, o cacique, ele foi morto em combate. O chefe da tribo, o cacique, ele é aquela pessoa que é o cérebro da equipe, né? Ele é o líder. Então, o que acontece? Aquele grupo, né? Aquele grupo antropofagista, né? Aquela tribo que ganhou, ela vai se alimentar do cérebro daquele cacique para ter a mesma habilidade, para ser líder igual, para ser tão bom quanto. Ah, o que morreu em combate foi um que era bom com arco e flecha. Ele era muito bom, muito ágil, matava a quilômetros de distância. Então, quando esse guerreiro ele morrer em combate, ele não pode se acovardar, tá? Se ele se render, eles não se alimentam dele. Por quê? Porque ele se rendeu, ele foi um covarde, ele foi um fraco. Então, a gente não quer essa qualidade, essa característica. Mas se ele morrer em combate, então a gente come o quê? A habilidade dele, que são os braços e as mãos, para a gente também ficar bom em arco e flecha, entende? A antropofagia é se alimentar de carne humana, mas com um objetivo de assimilar, né, as características boas daquele indivíduo, tá bom? E aí, quando os portugueses chegaram aqui, eles fizeram um tratado contra a antropofagia, então tornaram isso crime. Ou seja, eles tolheram, isso era comum entre as tribos indígenas, então era algo natural, né? Fazia parte da cultura. De algumas tribos, não eram todas, tá? De algumas tribos. E isso foi tolhido pelos portugueses também. E mais para frente, os padres vieram. Quando Manuel da Nóbrega falou sobre a conversão, precisava catequizar. Para quem é evangélico, discipulado. Para quem é católico, a catequese, o catecismo. Pronto, era mais ou menos isso que se fazia. Ensinar as características daquela cultura religiosa, e no caso dos indígenas, da cultura também, da língua, a gramática, da língua portuguesa. A gente fala português hoje por causa disso, viu? Senão estaríamos falando tupi ou outro dialeto indígena. E mais para frente eles vão, né, seguindo. Então, esse foi o período de literatura de informação. Aí o que acontece? Passado esse período, quando chega a 1580, né, já passou-se 80 anos, não é? Na Europa, bati minha mão aqui na mesa. Na Europa surge o Barroco, lá em Portugal, surge o Barroco, que é justamente um movimento literário em que as pessoas vão começar a questionar, né, as questões divinas, as questões humanas, essa confusão mesmo, do que é entre o divino e o humano, né? A contrariedade, céu, inferno, enfim.
a dualidade. Então, é desse que a gente vai começar a falar hoje, e claro que não vai dar tempo de terminar tudo hoje, porque esse é o nosso foco, então esse eu vou estender um pouquinho mais, dar mais detalhes para vocês. Perceba que 1580 já tinha passado 80 anos, né, do início do quinhentismo. Então, a gente já tinha aqui portugueses, né, que já tiveram relações sexuais com indígenas, com mulheres indígenas, claro que por estupro, viu, gente? Muitos deles por estupro, eu digo mesmo, e agora comecei meu momento revolta, certo? Nossa cultura, que hoje é tão adorada, porque nós somos um país miscigenado, oh, que legal, nós somos um país belo, porque temos várias culturas, tá certo, tudo bem, é legal, beleza. Mas essa miscigenação existente, ela partiu inicialmente da cultura do estupro, viu? Porque nenhuma mulher indígena chegou aqui chegou aqui não, estava aqui esperando o português vir e vê-la, né? Na sua cultura, né? Porque tanto homens quanto mulheres, quanto crianças, idosos andavam sem roupa. Era a cultura deles, não tinha problema nenhum. Aí chega um europeu, né? Não quero nem pensar o adjetivo que eu pensei para ele, mas chega uma criatura europeia, um português, né, virado no Satangoso, não sei quantos meses ao mar, porque as viagens de mar demoravam muito, e chega aqui e vê, né, e vê as mulheres, né, todas nuas, e acham que está disponível, e começa a enganar os homens e as mulheres, tá? Começam a tomar sua riqueza, começam a tomar o seu povo, começam a extinguir a sua cultura, a sua língua, a impor a sua cultura, a cultura europeia, não é? E a partir disso, aí a gente tem, claro, a gente tem a mistura de branco com indígena, e mais para frente é com a escravidão, né? Com a escravatura, a mistura de negro com branco, de branco com indígena. Aí é muito bom dizer depois que está tudo miscigenado. Mas como começou isso? Os negros vieram para cá de bom grado, foi? Porque até onde eu sei, eles vinham em porões absurdos de navios. Eram vendidos, comprados e trazidos aqui como peças, não é? Objetos para serem vendidos e comercializados, tá? E os indígenas passaram pela mesma coisa. Depois de um tempo, quando os indígenas perceberam que estavam sendo surrupiados, né, roubados, estavam sendo reprimidos, foi que eles começaram a reagir. Eles pediam para eles trabalharem, davam um espelho, davam uma, sei lá, uma roupa, davam uma... Sabe aquele filme Lagoa Azul? No finalzinho, quando chega quando o pessoal chega para resgatar os meninos, as duas crianças que já são adultos, já são casados e tudo, né? As duas crianças, quando eles chegam para resgatar. Lembra que no finalzinho, quem não assistiu, assista. No finalzinho do filme, nas últimas partes, a mulher, ela dá um espelho, dá maquiagem para a menina, né? Dá roupa, já que ela não conhecia aquilo ali, não fazia sentido para ela, para simplesmente encantá-la com aquilo ali e enganá-la, assim como o rapaz também. Então, era mais ou menos aquela ideia de que os portugueses faziam com os indígenas. Né? Eles não conheciam aqueles instrumentos, aquelas coisas que traziam, né? As armas. Eles trabalhavam com arco e flecha, com machado, tudo feito à mão, né? Tirado da natureza. A natureza era para sobrevivência e não para ser surrupiada, como é feito até hoje, né? Então, houve uma invasão, na verdade, não só no território, mas na cultura, na vida dos indígenas. E quando eles perceberam isso, começaram a se revoltar, começaram a não querer mais trabalhar no período como escravos. E eles começaram a sair, aí começaram as mortes, tá certo? Então, é um período bastante conturbado. Então, sabendo que tudo isso já havia acontecido, já estava acontecendo, já tinha, então, pessoas que já eram adultos e que eram filhos de indígenas com brancos, ou até de brancos que nasceram aqui, né? Porque lembra que muitas pessoas vieram morar aqui por um tempo para fazer o processo de exploração e mandar para Portugal. Então, famílias vinham também, né? Então, o que acontece? Essas pessoas nascidas aqui, consideradas brasileiras, iam estudar em Portugal. E estudando em Portugal, conheciam também a cultura, e o barroco é uma delas. Então, em 1580 começa o barroco lá, já tinha brasileiro estudando lá, tá? E aí, quando chega no século XVI,
1601 aproximadamente, o barroco começa a surgir aqui no Brasil. Aquelas pessoas que foram estudar lá trouxeram essa forma de escrita para cá. E aí sim a gente começa a produção de literatura brasileira por brasileiros. Se alguém perguntar para você, ou se alguma prova, em que período começa a literatura brasileira, genuinamente brasileira? Que é genuinamente original, feita no Brasil por brasileiro, né? Em que período começa? 1600. Barroco. Paula, e a literatura de informação? E o quinhentismo, que são a mesma coisa? O quinhentismo, literatura de informação, eles não são literaturas genuinamente brasileiras. São literaturas sobre o Brasil, tá? Então, é diferente. É sobre o Brasil, mas não é construída, vamos colocar assim, no Brasil propriamente. Deixa eu ver. Pronto, então... Deixa eu ver a hora aqui. 9h30 certinho. Então, o que acontece? A literatura, ela começa, né, a surgir aqui no Brasil. E aí, essa característica barroca, né, ela começa a trazer algo diferente. Ela vai resultar, e aí é quando eu digo para vocês, guardem essa fala minha, a literatura, ela será a arte de um modo geral, né? Mas aqui a literatura. A literatura, ela será sempre reflexo do nosso meio social, cultural. Sempre reflexo do contexto histórico, tá bom? Então, tudo que acontecia naquele momento, o momento em que a sociedade vivia, brasileira também, que a gente já tinha povos mistos, né? Já não era só mais indígena no Brasil, tínhamos povos mistos. Então, naquele momento, existe, começando em Portugal, mas existe aqui também no Brasil, já que o pensamento do brasileiro também estava com esse pensamento europeu, até hoje a gente tem esse pezinho na Europa, muito ruim isso, mas tinha. Então, o que acontece? Existia essa confusão agora, esse momento em que o ser humano, a sociedade daquela época, começava a se questionar, né? Começava a ter essas dúvidas entre o religioso e o pagão, entre Deus e o pecado, entre céu e inferno, né? Entre riqueza e a questão de você ser pobre para entrar no céu. Então começa toda essa questão, essa dualidade, né? Esse questionamento, não é? Entre o divino e o profano. O foco era esse mesmo. Isso por quê? Lembra que eu falei no início da aula, para quem estava aqui, que lá no período trovador, no trovadorismo, lá na Europa, vivia-se a idade das trevas, que era um período em que só a igreja mandava. O ser humano, ele não tinha... Gente, você não faz ideia. A hora de jantar, a hora de almoçar na sua casa, a igreja quem detinha. Quem dizia. Se você ia para o inferno, se você ia para o céu, a igreja era quem dizia. Se você nasceu pobre, é porque Deus já lhe deu essa marca, porque você vai para o inferno. Quem nasceu rico é porque já tinha um pedacinho do céu. Então, para você conseguir um espaço... Então, era muita coisa. Os livros... E aí, um outro filme, tá? Eu sempre trago filmes para vocês, porque a gente assiste normalmente, mas quando a gente não tem o direcionamento, a gente nem percebe essas coisas nos filmes. Mas o Corcunda de Notre Dame, tá? Qualquer uma das formas dos filmes que você for assistir, porque tem várias modalidades, né? Alguns é só... esqueci o nome da menina, porque ele se apaixona. Alguns é só falando da cultura cigana, outros é só do Quasímodo, outros o Corcunda de Notre Dame, que é o próprio Quasímodo, fala de um modo geral, mas no filme Corcunda de Notre Dame, a gente percebe, tem uns trechos em que a gente percebe que primeiro que ele é filho do padre e ele é escondido porque ele tem uma deficiência. Por que ele foi escondido? Porque o padre não queria que ele morresse. Então ele se tornou um escravo da igreja, vamos colocar assim, né? Ele fazia as coisas na igreja e tudo mais. Porque naquela época, gente, pessoas que nasciam com deficiência, lá no século X, mais ou menos, certo? Lá no período de 1100, Idade das Trevas, essas pessoas eram assassinadas. Por quê? Porque dizia-se que elas eram aberrações. Então, não se lidava bem com as deficiências. Se uma criança nascesse com deficiência, ela era uma criança do diabo. Então, elas eram mortas. E os pais tinham essa lavagem cerebral e davam mesmo, porque era o certo a se fazer, tá? E o Quasímodo foi escondido na igreja,
tá? Então, quando ele cresceu, já não dava mais para matá-lo, né? Ele foi escondido na igreja porque ele era filho do padre, filho do pecado, lá do padre, mas o padre não queria matá-lo. Então, o que acontece? A gente percebe em várias situações que a igreja tem bibliotecas belíssimas, com toda a ciência, com toda a informação, mas ele não é repassado para o povo. Então, nesse período da Idade das Trevas, a igreja sozinha detém todo o conhecimento. E ela esconde isso do povo. Por isso que mais para frente, quando vai falar do humanismo, do classicismo, certo? E do período Renascimento, que é na história, né? Não na literatura, na história, as pessoas começam a ter acesso a esse conhecimento, tá bom? E aí começa essa confusão, né, entre a ciência, que é a razão, e a religião, a fé. Então, por isso que começa essa dualidade, porque houve um tempo em que a igreja tomava tudo para si e não repassava o conhecimento para as pessoas. Porque se ela passasse esse conhecimento, se as pessoas tivessem acesso a esse conhecimento, elas não iam conseguir dominar as pessoas. Tá? Então, o medo, a questão do medo de ir para o inferno e tudo mais, é uma das coisas que domina as pessoas. E por causa disso, as pessoas muitas vezes não pensam com clareza. Tá certo? Até hoje ainda é assim em várias situações, tá bom? Então, toda a explicação antigamente era dada porque Deus quer, tá? Por que, que o raio cai ali e queimou, teve uma queimada? Porque Deus quer. Não tinha explicação científica para isso, tá bom? Então, havia explicação científica, mas não se deixava esse espaço. E com o passar do tempo, isso foi mudando, tá bom? E aí, quando chega aqui no Barroco, começa essa confusão, tem um grupo, né? As pessoas começam a se perguntar assim, mas onde está Deus nessa questão? Então, por que nós estamos tão afastados dele? E, ao mesmo tempo, eu sou ser humano, né? Então, se eu peco, então eu vou, afinal, para o céu, para o inferno. Então, essa confusão do yin e yang, né? Dentro do próprio ser humano. E isso era retratado na literatura, tá bom? E o barroco, ele traz justamente essa dualidade, esse dualismo, esses dois lados, o yin e yang. Lembra sempre, barroco associa yin e yang, dualismo, que aí você não consegue esquecer do que se tratava. Ó céus, vamos acabar essa aula que eu já estou quase infartando com esse vizinho. Vamos lá. Riqueza de detalhes, exagero. Essa riqueza de detalhes é na hora de escrever, tá? Riqueza de detalhes, então, características, muitos adjetivos. Exagero, então, a forma de falar, lembra da figura de linguagem hipérbole? E aí nós vamos falar sobre isso, sobre aquelas figuras de linguagem. Tá vendo que tudo que a gente aprende vai ter ligação com outro assunto? Então, aquelas figuras de linguagem que a gente viu várias vezes, inclusive, né, na gramática, na língua portuguesa, a gente vai vê-la, por que de estudá-la e como é que ela aparece, quais são as que aparecem aqui no Barroco. E a linguagem rebuscada, o que é a linguagem rebuscada? Aquela linguagem culta, né, formal, bonita. E aí as vertentes que tem, o cultismo e o conceptismo, e eu vou explicar na próxima aula o que são, tá certo? Que são estudo em relação à escrita, tá? Aí o contexto histórico, o pós-renascimento, que já é o período em que as pessoas já saíram da Idade das Trevas, já estão com acesso ao conhecimento, então Leonardo da Vinci, né, Michelangelo e tantos outros que descobriram as questões matemáticas, físicas e tudo mais, Isaac Newton. A ciência começa a tomar espaço. E aí já passou também esse período, agora é o pós-renascimento. Então, é o período que já passou da Idade das Trevas e já passou do período das luzes, que é o período da ciência. Agora é esse período posterior a tudo isso. Então, a gente já conheceu os dois lados, agora a gente fica nessa questão, nesse jogo de ideias, nessa confusão de o que seguir afinal, né, de como se portar. Em Portugal, foi o período em que Camões morreu, né, por isso que nasce uma nova forma de escrita. Camões foi o grande precursor ali do classicismo. Portugal já está sob o domínio espanhol, lembra? Lá atrás, quando eu falei que ia chegar um momento em que a Espanha domina Portugal e ela, naquela corrida marítima, ela começa a ter esse espaço e domina Portugal, na guerra lá. Poesia religiosa, bastante a gente vai achar. Satírica, que é aquela do deboche, né, da piada, da crítica. E lírico-amorosa. E o padre Antônio Vieira, que vem com a oratória. Isso eu estou falando assim por alto também, porque na próxima aula a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho. No Brasil, nós temos Bento Teixeira, com a publicação da Prosopopeia. Temos padre Antônio Vieira, que ele era português, mas ele veio para o Brasil e fez poesia aqui também, fez literatura aqui também, não foi poesia.
Gregório de Matos, na poesia, tá certo? Então, são essas 3 pessoas aqui que têm destaque. Aí, o que acontece? Na próxima aula, eu vou falar com vocês sobre essa questão da linguagem barroca, tá? Sobre como é essa linguagem barroca, sobre as figuras de linguagem que a gente utiliza nelas e sobre os... como é que diz, meu Deus? E sobre os... Meu Deus, esqueci o nome. Os autores. Meu Deus, é esse batuque no meu juízo. Os autores, tá certo? Vamos falar sobre a linguagem barroca e sobre os autores. Aí, tarefa para vocês. Qual é? Para hoje, encerrando aqui esse nosso momento, que já passamos 10 minutos. Para hoje. Então, vimos aqui sobre a questão sobre a poesia barroca, né? Sobre o período barroco. Começamos. Então, eu quero que vocês façam o seguinte: pesquisem. Olha aí a pesquisa. Fazer uma pesquisa sobre os autores do barroco no Brasil. Não quero o barroco de Portugal. No Brasil. Vamos lá? Anotem aí, tá certo? Pesquisar sobre os autores brasileiros do barroco. Todo mundo anotou? Eu vou colocar também lá na página de atividades, tá? Mas é a mesma coisa, só estou me adiantando para vocês. Fazer uma pesquisa sobre os autores do barroco no Brasil. Massa? Aí, o que é pesquisa dos autores, Paulo? Oxe, vida, obra, deixa no caderno, tá bom? Aí bate aquela velha fotinha e manda lá para o coisa das atividades. Beleza, gente? Alguma dúvida? Apesar de semana que vem eu recapitulo novamente. Semana que vem não, tem hoje, tem 1h30, né? Mas só que eu não consegui vaga. Se tiver vaga, eu mando o link para vocês, tá bom? Se não tiver, eu fico no Classroom para ver quem fez a pesquisa. E quem não tiver tempo de fazer agora, faz no nosso horário à tarde, de 1h30. Né? Aproveita o horário da tarde da aula, aula de português. Então, vou fazer a pesquisa agora. Pronto, senta e já vai mandando, porque eu vou estar disponível lá no Classroom, tá bom? Às 13h30. Então, é isso, meus amores. Cheiro. Até a próxima aula. Se for mais tarde, eu mando o link. Se for na próxima semana, então a gente conversa mais tarde no Classroom. Cheiro.